O vídeo de hoje eu vou trazer um tema um pouco diferente. Eu vou contar um pouco da minha história, um pouco da minha jornada e, e o que levou, né? Eu, eu queria montar um canal no YouTube. Bom, eu tô aqui, eu fiz algumas anotações aqui porque para lembrar aqui de 15 anos, precisei escrever algumas páginas aqui. Eu tive que fazer alguns tópicos para não perder, né, os pontos, né? Ah, Primeiro de tudo, né, quando falar um pouquinho da minha formação, sou engenheiro ambiental, né? Eu me formei em 2008 e toda toda a minha carreira, né, o start, a parte de emoção, né, como engenheiro, né, começou a partir dessa formação. No início de 2009, né, como eu tinha acabado de me formar, eu comecei a disparar currículo para tudo quanto é lado, pessoal. Mas tudo quanto é lugar eu mandava currículo. Como minha família viajava nos finais de ano para praia aqui no estado de São Paulo, e a gente morava no interior, né? Aí eu passava por muitas indústrias, né? E eu anotava o nome dessas indústrias e quando eu chegava em casa eu pesquisava elas na internet e mandava os currículos para elas. Eu fazia vários tipos de currículos e mandava para cada empresa. Cheguei até cadastrar no Cato. E passou o final do ano, né? Virada do ano. E começou janeiro aí e nada, nenhuma empresa chamava, né? E a gente com a expectativa, né? De que a promessa, né? Porque na época a promessa era que quando você se formasse, você ia ter um cargo, ia ganhar R$ 5.000 na época. Era muito dinheiro, a gente tá falando de 2009. E o que aconteceu, né? Uma empresa me ligou, né? Até então eu fazia alguns bicos, né? Montava site, eu era web designer e fazia também desenho, fazia charges para um jornal da cidade. Bom, eu recebi essa ligação, né? Era uma empresa falando que havia visto o meu currículo no Cato e que gostaria de fazer uma entrevista pessoalmente porque tinha uma vaga para engenheiro ambiental. Na hora eu topei, né? Eu falei, aceito, quero. E marcou para a semana seguinte, né? Só que a entrevista era em São Paulo. Marcou a entrevista, né? Cheguei, contei pra minha mãe, tudo contente, né? Falei, putz, consegui um emprego, né? Vai ser agora, né? Vou conseguir uma vaga como engenheiro ambiental. E. Coitado. Fui lá, comprei a passagem, né? A passagem era, se eu não me engano, era acho que R$ 49, R$ 50. Na época também era um preço caro, né? Comprei a passagem, né? Foi alguns dias antes pra, pra São Paulo, né? Uma viagem de aproximadamente 8 horas, né? Eu falei assim, deixa eu ir, né? Porque assim eu me preparo antes, né, dessa entrevista, né? Como meu irmão já estava morando na cidade de Osasco, né? Na casa de alguns parentes, eu falei, vou antes, assim, eu me preparo, né? E vou conhecer o local também, né? Peguei, fui, viajei e cheguei em São Paulo, né? Arrumei minhas coisas, me estabilizei lá. E a entrevista era numa segunda-feira, né? Um dia antes, eu junto com uma tia que conhecia a cidade, né? Eu não conhecia, né? A cidade de São Paulo, eu era caipirão, né? Falei assim, não sei nem chegar lá no lugar, né? Eu lembro até o nome do lugar próximo ali, Avenida Paulista, e aí o lugar da entrevista era Hancock Lobo. Era o nome da rua. Lembro até hoje, eu tô falando aqui, tô vendo a imagem do prédio. Não lembro o número, mas eu lembro do prédio. Beleza, né?
E fui, né? Saímos da casa das minhas tias, né? Fomos caminhando até a estação, né? Aproximadamente uns 40 minutos. Chegando na estação de Osasco, a gente tinha que pegar mais um trem que era para Barra Funda. Da Barra Funda pegava um metrô que era para Sé. E da Sé pegava a linha azul até a linha verde. Ou seja, era um caminho longo aí. Beleza. Fiz essa rota, né? Chegamos lá na Avenida Paulista. E na época não tinha Waze, não tinha celular com mapa, né? Então eu tinha que olhar o mapa, né? Decorar ou rabiscar no caderno. No caderno. Beleza, chegamos lá, né? Eu vi andei as quadras necessárias lá, viramos, né? Andamos mais uns 200 metros, chegamos no prédio. Um prédio bonito, lembro até hoje, um prédio chique. Falei, beleza, é aqui, né? Amanhã eu volto. Voltamos, né? Daí eu querendo me preparar, né? A ansiedade já me comendo, né? Tipo assim, corroendo todo. E não tem jeito, né? A gente fica ansioso. Beleza, fui dormir tarde, né? Porque eu não conseguia quase dormir. Acordei cedo, tomei um banho. Falei assim, cara, eu vou colocar uma roupa bem bonita, né? Coloquei lá uma calça social, peguei uma camisa que eu tinha que era muito bonita. Era, era um verde fluorescente, sei lá a cor daquele negócio, parecia um marca-texto, né? Eu achava bonito, né? Só eu que achava bonito. Meu irmão achava horroroso, né? Mas era o que eu tinha, né? Peguei e fui, né? Fiz a mesma rota, né? O mesmo caminho. Vai lá caminhando, né? Só até eu chegar na estação de Osasco eu já tava suado. Peguei o metrô e fui. Quando eu cheguei na Paulista lá, fui o mesmo caminho, né? Quando eu cheguei na rua lá, Hancock Lobo, entrei, andei mais 200 metros, cheguei lá no prédio, um prédio chique lá, e toquei o interfone e fui atendido lá pela recepcionista e entrei. Subi o elevador, né? O elevador também gigante, né? Cabia acho que umas 10 pessoas, 20 pessoas, sei lá, um elevador muito grande, bonito, chique. Fui até ia andar, ele subia, acho que 10º andar, cheguei lá, uma sala chique me esperando. 10 minutos de espera ali, né? E uma pessoa me chamou, né? Ô, Jonathan, vamos começar? Vamos. Aí começou a entrevista ali, né? Comecei a falar tudo que eu fazia, tudo que eu fiz, tudo que eu tinha aprendido na faculdade. E a pessoa balançando a cabeça, né? E começou a vir algumas perguntas, né? Você tem alguma experiência na área? Você chegou a ter uma experiência? Eu falei, não tenho. Por isso eu deixei no currículo, né? Que eu não tinha experiência na área como engenheiro ambiental, né? Eu tô buscando algo, né? Aí a pessoa olhou e tal, falou assim, olha, eu entendo, né? O que acontece é o seguinte, né? A vaga, né? A pessoa respondeu para mim, né? A vaga que a gente tem aqui é uma vaga para que precisa de experiência, né? E eu tô vendo aqui que você não tem experiência e também você não tem algumas outras competências, né, de liderança. Falei, não, tudo bem, né? Fazer o quê, né? Eu tô fazendo vários cortes porque eu tô com muita tosse, pessoal. Bom, dali eu já tinha pensado na cabeça, né? Bom, não deu certo, né? Aí a pessoa falou o seguinte, olha, mas eu tô vendo que você é uma pessoa esforçada e aqui é o seguinte, eu posso te ajudar da seguinte forma. A gente tem um programa aqui, né? Um curso de liderança que se você fizer ele, né? Como a gente tem várias parcerias, né? Com empresas, né? É bem provável que a gente consiga te encaixar numa vaga, né? Você vai estar preparado para isso, né? E na hora ela foi falando, falando, explicando mais, né? Ela falou no valor lá. O valor era mais ou menos assim uns 1.500, R$ 1.000, mas era muito dinheiro na época. E eu falei assim, meu, eu gastei meu dinheiro só com a passagem, né? Para ir para a cidade. Falei, não tem condição, né? Eu agradeci, né? Falei assim, vou pensar, né? E voltei para Osasco, né? Aí você volta triste, né? Você volta, putz, não deu certo, né? Mas ali você pensa, né? Assim, putz, não era pra ser. Beleza, alguma coisa vai acontecer. Aí tudo bem, né? Eu eu voltando, né? Eu recebi uma ligação e era uma empresa de informática
em Osasco, falando que tinha visto o meu currículo, né, e que gostaria de fazer uma entrevista, né? Aí eu falei, beleza, vou marcar, né? Marquei. E, e a entrevista era tipo 2 dias depois, acho que no dia seguinte. Eu não sei se era no dia seguinte, não, era no dia seguinte. Bom, do mesmo jeito, né? Me preparei, acordei cedo, acho que era na semana seguinte. Acordei, preparei cedo, ansioso, né? Já preparado para a entrevista. Roupa bonita, né? Vocês já devem imaginar a roupa que eu coloquei, né? Calça social preta, camisa verde fluorescente. Até hoje eu acho que essa camisa era muito bonita. Eu acho que era inveja do meu irmão. Bom, mas fui pra entrevista, era 10 minutos ali de onde eu morava, né? Era uma localização muito boa. Cheguei na empresa, né? Apertei o interfone, fui atendido, né? Na recepção. Fiquei aguardando lá uns 10 minutinhos, aí de repente veio um senhor, né? Um senhor com uma postura bacana, né? Com cavanhaque, né? Um cavanhaque branco já, né? De idade. E ele me chamou pra sala, né? Vamos iniciar a entrevista. Uma voz grossa, né? Falando. Beleza, começou a entrevista. Aí ele virou, ele começou ali, né? Primeira pergunta que ele já fez ali, né? Já daria pra acabar até a entrevista, né? Ele falou assim: Jonathan, eu tô com o seu currículo aqui na mão, né? A gente identificou ele no Cato, você mora aqui na região, né? Eu achei interessante. Você é especialista, né? Com informática, né? Você conhece programação? Aí eu na hora falei assim, olha, eu não sou especialista não, né? Eu aprendo qualquer coisa, eu aprendo rápido. Se você me passar alguma coisa que você precisa de informática, aí eu entro no Google ali, pesquiso e aprendo e faço. Aí ele olhou, eu falei, não, ok, né? Olhou, deu um sorriso meio de lado. Lembra até hoje o sorriso que ele deu. Aí ele fez a segunda pergunta, né? Ô, Jonathan, deixa eu fazer uma pergunta de conhecimento, né? Se a gente precisar instalar 2 sistemas operacionais dentro de um computador, você sabe? Eu olhei pra ele, né? Eu falei assim, olha, eu não sei não, mas eu já vi meu irmão fazendo, né? Meu irmão é do TI. Eu já vi meu irmão fazendo e se eu olhar no Google lá, eu faço também. Aí ele balançou a cabeça, né? Deu mais um sorriso, né? E falou assim, não, tá certo. E ele falou assim, olha, é o seguinte, né? Eu tem 2 vagas aqui na empresa, né? Uma é para técnico de informática, né? E para ser técnico de informática precisa de algumas qualificações, precisa de algumas habilidades. E essas habilidades hoje você não possui, né? E eu tenho uma outra vaga aqui que eu tô vendo que você é esforçado, né? Pode ser que você tenha interesse, né? Uma vaga de suporte técnico para atendimento telefônico, para atendimento da net, call center. Aí eu falei, eu aceito, né? Eu não tenho outro jeito, eu tenho que aceitar, né? E daí eu aceitei, né? Eu fiquei 1 ano e meio nessa empresa, foi uma excelente empresa, né? Eu tô evitando aqui falar nomes, né? Nome de pessoas, nome de empresas, mas foi uma excelente empresa. Não me arrependo, né? Eu, inclusive aprendi muito lá com as pessoas de lá. 5 meses depois, eu falei assim, cara, eu não posso ficar parado sendo call center, eu preciso evoluir. Aí eu falei, pesquisei, meu irmão me ajudou, falei assim, vou fazer engenharia de segurança do trabalho. Como eu já tenho engenharia, vou fazer engenharia de segurança do trabalho. Aí eu comecei, né, startei engenharia de segurança do trabalho. Eu não tinha nem dinheiro nem pra pagar a primeira mensalidade, acho que quem pagou a primeira mensalidade foi meu irmão. Foi e eu ainda não reembolsei ele, eu preciso dar retorno pra ele. Olha lá. Aí eu tive que conciliar o trabalho, né? Começou uma dificuldade aí, né? Uma das primeiras dificuldades, né? Eu acordava às 6, o trabalho começava às 7, tinha almoço e eu saía às 18. Do jeito que eu saía às 18, eu já ia direto para a estação, que era os 45 minutos. Pegava um trem, um metrô, outro metrô, acho que 3 metrôs, até chegar na, na Paraíso, na estação Paraíso, da linha verde. Ou seja, eu chegava lá mais ou menos umas 8h30,
8h30 chegava mais ou menos na aula. E a aula já tinha começado faz tempo, né? Com o tempo ali, os professores ali já perceberam que não tinha jeito, era o horário que eu tava chegando e não tinha problema, né? A aula acabava umas 10h30, né? Só que eu ficava até umas 23 horas para tirar dúvida com os professores, né? Como eu chegava um pouco tarde, então eu aproveitava aquele momento, né? E cansava ele também, né? É... O que foi ruim aí, né? Era o horário. Saía às 23 horas da faculdade, tinha que pegar todo aquele caminho de trem, metrô, né? E, tipo assim, quando chegava na estação, no final, você tinha que andar mais 45 minutos a pé. Era um breu, né? Tudo escuro, né? Tinha risco, né? De assalto, né? Mas eu falei assim, segue o jogo, fazer o quê, né? E com o tempo vai passando, você vai acostumando, né? Com aquele risco, né? E, inclusive, isso acontece na nossa área de segurança, né? Bom, foi um ano, né? Um ano essa rotina, né? Até que no final do ano de 2010, eu recebi uma proposta do meu primo que trabalhava na área industrial, né? Ele falava assim, ó, Jonathan, eu preciso repor alguém no meu time aqui, eu gostaria que fosse você, como você tem facilidade, né, com internet, e eu acho que você pode trabalhar aqui com a gente. Aí eu nem perguntei salário, não, nada, eu falei, eu vou, pode contar comigo aí. Pedi demissão da empresa que eu tava, eu falei, eu quero ir atrás do sonho que eu estudei, né, eu estudei para isso, eu quero ir atrás desse meu sonho. Beleza, fui lá, fiz entrevista com ele, né? Fiz uma entrevista até com o chefe dele. No final das contas, eu não trabalhei com ele, eu trabalhei com o chefe dele, porque precisava de uma pessoa no planejamento da obra. E como eu tinha conhecimento de Excel, né? Conhecimento com algumas ferramentas do Office, ajudou, né? Eu trabalhei no planejamento. Aí eu ia começar na semana seguinte. Comecei aquela parte de treinamentos, de a parte admissional de contratação, de mobilização, né? Treinamentos, exames. E até então eu não sabia qual era a minha função, né? Fui descobrir quando eu entrei na obra lá, que eu fui assinar o contrato lá, que era auxiliar administrativo. Bom, na atividade de auxiliar administrativo, no planejamento, né? Minha atividade era trabalhar com a equipe de pintura. Trabalhar diretamente com a equipe de pintura na área. Minha função era o seguinte, era identificar as tubulações, que era uma obra de construção, né? Uma empresa tinha acabado de construir, de montar a parte de tubulações, eu tinha que encontrar essas tubulações para pedir para a equipe de pintura realizar a pintura de determinada tubulação. Então eu andava com aproximadamente uma quantidade de papel assim, né? Muitos papéis, né? Que eram isométricos, né? Ou seja, ali era o desenho da tubulação e tinha ali a geolocalização dela, né? Mostrava lá onde que era o norte, o sul, onde que era a posição delas, né? E a gente encontrava a posição delas nas paredes, né? Onde ficavam as colunas, né? Dos equipamentos, né? Ficava anotado lá qual que era a localização. Então a gente tinha que caçar, às vezes não encontrava, às vezes tinha tubulação que nem tinha sido montada, mas já havia sido liberado para pintar, então a gente ficava procurando e não existia tubulação. Então era um negócio assim chato. No final das contas a gente ficava 2 horas procurando tubulação para descobrir que ela não existia, e acontecia muito disso. Bom, foi o ano trabalhando assim, né, com esse time, né, deu muito bacana. Até hoje eu converso com algumas pessoas que trabalharam comigo nessa época. E tava chegando, né, um momento, né, de o contrato ia acabar. O contrato ia acabar e eu ficava pensando, caramba, o que que eu vou fazer daqui, para onde que eu vou, né? E eu doido para entrar na área da segurança do trabalho, né? Então eu mandava currículo para um lado, mandava para o outro, passava para o técnico de segurança, tudo para chegar na pessoa que poderia me contratar na área de segurança, né? Então eu fiquei 3 meses, né? 3 meses na persistência, né? Insistência de ficar tentando ali. Eu falei assim, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Até que eu acho que alguém cansou, né? De, de ficar recebendo meus e-mails, minhas ligações. E eu consegui essa oportunidade, né? Essa vaga de engenheiro de segurança. Foi aí que começou a minha trajetória, né? Pulando alguns pontos, né? Até mesmo para, senão aqui eu ficaria umas 4 horas contando, né?
Virei engenheiro de segurança, né? Na minha primeira reunião como engenheiro de segurança, né? Vieram para mim e perguntaram, né? Ô Jonathan, o PPRA está pronto, né? Já está atualizado? No meio de uma reunião. E eu virei e falei assim: está sim, tá tudo certo. Aí a pessoa falou: ah, beleza, vamos pro próximo tópico aí, vamos falar sobre planejamento. Aí eu virei pro camarada que estava do meu lado, que é um supervisor, né? Falo com ele até hoje, é um dos meus mentores quando eu comecei a área de segurança, né? O Fábio. Eu virei pro camarada assim do lado, né? Que é o Fábio, e perguntei pra ele, né? Falei: ô Fábio, que é PPRA? Ele: cala a boca, caralho. E eu não tinha entendido, né? Eu falei assim: caramba, eu nem sei o que é isso, e falei que tava tudo certo. Foi aí que eu percebi que eu falei assim: caramba, meu, nem tudo eu sei, né? Nem tudo eu sei. E eu era engenheiro de segurança. Nem tudo eu sei. Eu preciso estudar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso entender como que esse negócio de obra aqui, né? Porque até então, né, é tudo livro, tudo teórico. Aí foi aí que eu falei pro Fábio, né? Eu falei assim: cara, eu preciso, né? Eu sou engenheiro da obra, você é o supervisor de segurança, né? Eu sou engenheiro de segurança. Eu vou ser técnico de segurança por 6 meses. Aí ele: para com isso, cara, você tá louco. Pra que isso? Não, fica tranquilo, fica assim, do jeito que você tá como engenheiro. Não, eu vou ser técnico de segurança por 6 meses. Eu vou ser seu técnico. E ali eu fiquei sendo técnico por 6 meses, agindo como técnico, atuando como técnico. Era engenheiro de segurança da obra, mas estava lá como técnico no campo, conversando, falando com as pessoas. E foi aí que eu aprendi, né, a importância de se conectar com as pessoas, né, se conectar com os colaboradores, né. Isso daí fez todo sentido na minha carreira, né. É... O que é legal nesse momento é que você tem uma mudança de visão, né? Porque antes você entra, né, querendo estudar, né? Ah, vou fazer engenharia de segurança do trabalho, porque você foca no dinheiro, né? E aí que você vê que o dinheiro é uma motivação inicial, né? Mas aí quando você vai percebendo que segurança, cara, segurança exige esforço diário, foco, dedicação. Senão o cara desiste. E um cara que entra por dinheiro, eu percebi que hoje o cara que entra por dinheiro, ele sai fora, ele não aguenta. Então, segurança do trabalho hoje, ou você faz porque você gosta, ou você não faz. E isso é interessante, né? E, e o esforço que o profissional de segurança tem, né? Que eu fui conhecendo tanto da empresa, né? Quanto das outras contratadas, que a gente convivia, né, com essas pessoas. A maioria até se tornou amigo meu. E a gente percebia que o esforço era muito grande e o resultado era muito pequeno, porque era muito comando e controle, era muito mandava fazer, não era algo de parceria, né? De explicar: olha, cara, aqui tá assim, tá assado, tá assado. Não era uma troca de aprendizado, né? Foi aí que eu falei assim: cara, a gente não pode aceitar isso, né? A gente precisa ter uma performance melhor, né? A gente precisa ter uma aceitação, né? Tem que ter uma aceitação do time dos operadores, né? Dos colaboradores. Eles têm que aceitar o que a gente fala, né? Então, a gente tem que falar de um jeito diferente, tem que falar o jeito deles. Não um jeito diferente, mas o jeito deles, né? A gente precisa se conectar com eles. E não falar do nosso jeito, né? Como engenheiros, né? A gente tem que ir lá, né? Entender o que está passando, né? Ter uma empatia, né? Sentir, né? Tá ali junto com ele, né? Pra, pra fazer e as coisas, né? E foi aí que eu percebi que, que a gente precisa focar. Foi aí que eu aprendi um princípio que é: não complique, simplifique tudo. Ou seja, não complique e simplifique. Tem que simplificar tudo. Quanto mais simples você fizer, mais fácil, mais rápido e mais performance você tem. Quanto mais complicado você deixa, mais difícil executa, ninguém compra e você não tem resultado. É... Bom, com essa mudança, né, de visão, né,
A obra aconteceu, dali eu fui para outro lugar, fui rodando, viajei em vários estados, morei em várias cidades, né? E eu vou antecipar aqui, né? Eu vou antecipar, né? Eu vou pular, né? Partes, né? Que ainda eu vou explicar em outros vídeos, né? Mas uma coisa interessante que eu queria trazer foi em 2016, né? Que foi um ponto de virada muito legal, né? 2016 foi o nascimento do meu filho no final do ano. E o que foi interessante nesse momento? Eu visitava muitas lojas de brinquedo. E eu percebi que, putz, as crianças aprendem aqui jogando, né? E me deu um insight, né? Falei assim, cara, como que eu consigo levar esse jogo e transformar ele de uma forma que as pessoas aprendam jogando? Sei lá, acho que de tanto eu olhar para aqueles jogos eu tive esse insight. Isso daí ficou na minha cabeça por alguns dias, né? Até que eu resolvi pegar um flip chart e começar a rabiscar um jogo. Comecei a rabiscar ali uns caminhos, né? E comecei a estudar, né? Eu falei assim, eu preciso me aprofundar nesse assunto, deixa eu ver se tem conexão com alguma coisa. E eu cheguei na educação para adultos, que é a andragogia. Depois eu fui chegar na gamificação, que é a transformação de jogos. E eu comecei a desenhar no flip chart, né? Como que seria esse jogo. As pessoas, e ficava na minha sala, né? E todo mundo que passava lá falava assim, nossa, é besteira, o que você tá fazendo? É infantil, né? Coisa de criancinha, né? Pô, que ridículo, né? 90% das pessoas que passavam lá, elas consideravam como besteira, né? Aquilo, né? E hoje eu vejo que esses 90%, quando você chega na faixa dos 60% a 70% de rejeição de alguma ideia, significa que você está no caminho certo. E... Bom, montamos o jogo, né, de uma forma bem simples, fizemos um banner e era um jogo de tabuleiro que a gente levou todas as lições aprendidas para dentro desse jogo. Fizemos ali no PowerPoint mesmo, né, mandamos fazendo uma gráfica e fizemos o jogo, fizemos acontecer. Resultado estrondoso, espetacular. Apresentamos para os empregados, gostaram. Eu falei, opa, botamos para mais uma turma, gostaram também. Na terceira turma gostaram. A gente falou assim, nossa, aqui vai dar sucesso nesse negócio. Convidamos o cliente olhou, gostou. Falou assim, vamos apresentar numa outra reunião. Levamos para a reunião do cliente, o cliente adorou. Levamos para outra reunião. Acho que a gente fizemos umas 5 reuniões. Todos gostaram. E foi um sucesso. A partir dali a gente fez outros jogos que deram sucesso também. Aí tinha um evento lá no Espírito Santo que chamava-se, era Prêmio SESI de Segurança. Era um evento anual que tinha para premiar as empresas, né, dos seus melhores cases, e a gente colocou esses jogos, né? E foi sucesso. A gente participando lá, né? A votação, de repente chama o terceiro lugar, né? A gente falou assim, você convidou a gente, né? É que a gente vai ganhar alguma coisa aqui, né? Aí chamou em terceiro lugar uma empresa, né? A gente falou assim, putz, acho que a gente menosprezando o sucesso, né? A gente falou assim, acho que a gente não ganhou, né? Acho que a gente tá aqui para convidado, né? Aí quando chamou a segunda empresa, uma empresa grande na região lá, pum, segundo lugar, empresa grande, eu falei, vamos até ficar sentado aqui, que eu acho que a gente foi convidado mesmo. Aí, em primeiro lugar, pum, a gente. Chamou a gente. A gente não acreditava. Não acreditava. Em primeiro lugar, um dos maiores prêmios do Estado, de reconhecimento de segurança do Estado, chama a gente. Né? A gente vai lá, pega a taça, tira foto, ainda a gente não acredita, fica feliz pra caramba e a gente vê que o negócio deu sucesso. Deu sucesso. O jogo, que era ridículo, que tinha 90% de rejeição, foi um sucesso. E se passaram 10 anos e e eles ainda são um sucesso. Bom, só para mostrar, né, uma parte, né, da minha trajetória. E o que
o que vem a seguir, né? Esse ano de 2025, né? Eu tive uma. Eu refleti bastante sobre a carreira, né? Sobre o que a gente faz, como a gente faz, né? O resultado que tem. A gente percebeu que a gente tem um resultado muito bom. E a gente tem muito conhecimento que dá certas coisas. Tudo que a gente olha, tudo que a gente toca, a gente transforma em algum jogo, em alguma coisa diferente para poder aplicar, que tenha um conhecimento que faz com que as pessoas absorvam muito mais rápido o conhecimento. E isso dá resultado, dá resultado em redução de risco, redução de acidente. É cases de sucesso, só que é o seguinte. Com todas essas ideias, eu percebi que é uma coisa que não, se a gente não compartilhar, a gente vai morrer com elas, vai acabar e a gente não passou para ninguém, vai ficar. Então a gente tem muito mais ideias, né? Eu tenho muito mais ideias do que consigo implantar. E chegou um momento que eu percebi que faz sentido, né, compartilhar essas ideias. Eu vejo que é uma motivação compartilhar esse conhecimento, né, acumulado, né, ao longo de 15 anos, falar o que deu errado, o que deu certo, errei muito, mostrar onde errei, né, para que as pessoas, os profissionais de segurança, líderes de contrato, técnicos de segurança, quando passar por uma situação dessa, né, lembra do caminho espinhoso que eu passei e siga o caminho correto, né? Então compartilhar esse aprendizado eu acredito que seja, não sei ainda, né? Mas um desafio muito bacana, né? Uma motivação muito legal. E um dos maiores desafios que eu lancei para mim foi criar um canal, né? E gravar vídeos, né? E me expor, né? Um dos maiores desafios de 2025 para mim foi criar um canal e gravar vídeos. Eu acho que isso é muito complicado, é difícil. Pra quem nunca gravou, né? Pô, você acha fácil. Meu, pensa, 15 anos, né? Sobe em palanque, faz DDS, fala com vários trabalhadores, vários colaboradores, fala em reunião. Mas quando você coloca uma câmera na frente é muito difícil, tá? Então, é algo que vai acontecer. A tendência naturalmente é melhorar nos próximos vídeos, mas o objetivo desse canal, né, desse momento aí do YouTube é isso, né? É ajudar pessoas, né, em situações difíceis, em situações de crise, a saírem, né, a alavancarem suas carreiras. É a gente poder apresentar guias, né, de como realizar práticas seguras, né, práticas produtivas, né, guiar o profissional de segurança a ter uma melhor performance. E eu fiz alguns pontos aqui, né, até mesmo para não esquecer. São 15 anos, né, pessoal? São 15 anos. E o mais importante, né, contribuir. Contribuir para a prevenção de riscos e acidentes no Brasil, que cada vez mais cresce e cada vez mais a gente vê muitos profissionais da área de segurança fazendo podcast, fazendo vídeos, e eu acho isso muito importante. Tem que compartilhar, é uma coisa que tem que crescer, as pessoas têm que sair, né, e compartilhar. E a melhor forma de compartilhar é Instagram, é YouTube, é rede social, para que esse conhecimento chegue às pessoas que hoje não têm. E, e o compartilhar, né? Eu não sei se ainda é um propósito, né? Mas eu acredito que eu estou no caminho. Eu acho que esse é parte do caminho, né? Desse chamado, né? Para fazer algo maior. É o compartilhar, né? Eu vejo bastante as pessoas falar sobre o transbordo. Eu acredito que esse é o momento, né? Todo conhecimento ele tem que ser passado, as pessoas têm que conhecer também, têm que se conectar. Não sei ao certo se é isso, mas eu acredito que faz muito sentido e eu estou com a mesma convicção de quando eu criei o primeiro jogo. Então, vai ter crítica, vai ter rejeição, vai ter pessoa que vai falar assim, pô, meu, sai daí, para, não grava isso não. Meu, eu não ligo. Eu tô decidido e eu vou compartilhar. Eu só vou desistir quando eu gravar 1000 vídeos.
Se eu gravar 1000 vídeos e eu ver que não dei nada, eu paro. Mas eu tenho certeza que uma hora vai chegar para muito mais pessoas. Então é isso, pessoal. Peço desculpas aí pela minha tosse. Tô com sinusite, tá muito ruim. Minha garganta tá seca aqui. Eu tentei compilar aqui um pouco da minha jornada. Eu espero que vocês gostem. Fiquem no canal, compartilha, curta, comentem aí embaixo qual que é a trajetória de vocês. Explique um pouco da trajetória pra gente poder, né, se conectar. Tem o meu perfil no... Vou deixar no link aí o meu perfil no Instagram, o meu perfil também no LinkedIn. Pode me chamar, fique à vontade, vamos trocar ideia, vamos trocar figurinha, vamos conectar, vamos compartilhar conhecimento, que é muito importante. E o mais importante, né? Quem compartilha, multiplica e muito. Muito obrigado. Até mais.